Fala família, boa noite, boa noite. Estamos aqui na área. Alô Austin, boa noite, feliz Dia dos Pais. Alô Alessandro, boa noite, feliz Dia dos Pais, mano. Alô Suzana, boa noite. Deus abençoe grandemente, minha prima. Alô Júlio, Anderson Teles, boa noite. Alô Luciano, boa noite. Feliz Dia dos Pais. Domingão, dia que comemoramos aí o Dia dos Pais. Alô João. João é pai de pet. Logo, logo, João tá casando e vai ter filhos biológicos. Por enquanto é pai de pet. Alô, Rodrigão, boa noite, mano. Feliz Dia dos Pais. Gerson, feliz Dia dos Pais, mano. Alexandre, boa noite. Feliz Dia dos Pais, Alexandre. Alô, Johnny, boa noite. Tem a galerinha que já é pai, tem a galerinha que vai ser pai logo ali na frente, no tempo de Deus, né? Alô, Marcel, boa noite, mano. Feliz Dia dos Pais. Alô, Jefferson Cancela. Que isso, hein? Que honra. Jefferson Cancela tá fazendo aquele churrasquinho com os amigos e tá conectado aqui na live, mano. Que honra. Galera de São Paulo tá aí online, junto com o Rafa, junto com o Carioca. Galerinha tá on. Gratidão aí pela vida de vocês. Alô, Patrick, boa noite, meu irmão. Feliz Dia dos Pais, Cristiano, feliz Dia dos Pais. Cristiano tá pegando aquelas ondas lá em Búzios. Que isso, hein? Alô, Bruno, Brunão, feliz Dia dos Pais. Especialista em proteção veicular, feliz Dia dos Pais. Alô, Patrick tá chegando aí na área, feliz Dia dos Pais. Galera, vou pedir uma ajuda para vocês. Tem uma setinha aqui embaixo, me ajuda a enviar aí para alguns amigos, para avisarmos a ele que já estamos online. E também quem tiver em casa e tiver papel e caneta na mão, acho interessante, a gente tem bastante coisa para compartilhar aqui. Acredito que fará muito sentido para vocês ter essas anotações. Tem algumas chaves que Deus me deu aqui. Entrei aqui para o meu escritório, eram umas 6 horas, 6h30, para estudar. E eu confesso uma coisa para vocês. Deus tem falado muito comigo, muito. Tem falado bastante, acredito que vai falar contigo também. Muita coisa aqui que eu vou falar hoje, Deus tem me mostrado que tem feito e está fazendo na minha vida. Tem bastante coisa aqui para poder duplicar junto com vocês. Alô, Luiz Cláudio, boa noite, irmão. Alô, Leandro, boa noite. Alô, Alzira, boa noite, Alzira. Alô, Valquíria, boa noite. Galera tá chegando aí, sempre dou aqueles minutinhos pra turma aí chegando. Então, alô, Jussi, boa noite. Fabiane, minha esposa fica tonta comigo. Eu compartilho com ela as coisas que Deus tem falado comigo, ela fica tonta. Alô, André Franqueira, boa noite, irmão. Deus abençoe grandemente. Shalom, Jussi, boa noite. Valquíria, boa noite. Alô, Garcês, boa noite, irmão. Feliz Dia dos Pais. Bora, vou dar o start, hein? Galera, tô bebendo uma água aqui. Olha que coisa louca. Essa garrafa aqui de água aqui, que eu sempre gosto de beber dessa água, né? Esse dia eu tava na igreja, mano. Cheguei com uma garrafa dessa daqui. O varão lá achou que eu tava tomando uma cerveja, mano. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Isso não me pertence mais. Então, para você que está aí do outro lado, se de repente você olhar no reflexo
Eu não estou bebendo uma cerveja, isso aqui é água mineral. A garrafinha que é verde, tá? Então, sempre que você me vê com uma garrafinha verde na mão, não fique assustado. Não é o que você está pensando. É apenas uma água mineral. Alô, Fernanda, boa noite, boa noite. Galera, posso dar o start? Alô, Kevin, boa noite, irmão. Gratidão pelo carinho, gratidão pela sua vida. Ó, Silas, urgente, diretor bebe cerveja em live, tá repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso aqui, ó, só água mineral, água mineral. Então, se porventura vocês verem aí, eu dando uma pausa e bebendo aqui, é minha aguinha, tá? Por favor, não se confundem, igual o varão lá na igreja se confundiu. Eu falei, que isso, varão, sua mente está em outro lugar. Aí não. Ah, Fernanda, é assim que começa a fofoca. É assim mesmo. Alexandre, água abençoada. É isso aí, Alexandre. Posso dar o start, então? Tem papel e caneta na mão aí? Alô, Alexandre, tá aí na área, Alexandre? Deixa eu ver se tu tá aí, Alexandre. Alexandre, que sempre anota, faz aquelas anotações. Meu fiel escudeiro aqui dessa live, o cara que contribui bastante. O cara que anota muito. Vou dar o start aqui, hein? Então vamos lá. O tema dessa mensagem de hoje é Pai de Destino. A importância que precisamos dar em se ter um pai de destino. E esse pai de destino, nós vamos encontrar ele em várias áreas da nossa vida. Nós vamos encontrar um pai de destino na nossa vida ministerial. Nós vamos encontrar um pai de destino na nossa vida profissional. Nós vamos encontrar um pai de destino na nossa vida conjugal, na nossa vida emocional. Então existe alguns pais de destino. E eu quero poder aqui trazer para vocês o que Deus colocou para que a gente possa estar compartilhando hoje desse entendimento. Como eu sempre gosto de frisar, eu não sei se tem alguém aqui pela primeira vez nessa live. Essa live aqui, ela tem um viés empreendedor. Então, provavelmente, tudo que eu falo aqui, você já ouviu essa pregação, esse texto sendo lido na igreja que você congrega. E de repente lá o pastor ou algum líder da igreja pregou, né, trazendo um entendimento e uma abordagem diferente, porque faz sentido para aquilo que Deus deu para ele lá. Aqui, como é uma live sempre voltada para empreendedores, não significa que todo mundo que está aqui é empreendedor, mas eu gosto de frisar que é uma live mais voltada para um viés empreendedor, né? Eu tenho essa questão do empreendedorismo na minha veia. Eu tenho 42 anos de idade, daqui a 3 meses faço 43 anos de idade, né? E eu só trabalhei no regime CLT uma única vez na minha vida, que foi numa multinacional. Eu fiquei 10 meses. E com 10 meses eu vi que não era aquilo que eu queria para a minha vida. E eu não estou falando que você tem que fazer o mesmo, tá? Eu estou falando da minha realidade. E eu com 10 meses pedi demissão daquela empresa que me dava ali toda uma estrutura, que me dava todo um suporte. Porque eu entendi que o que me dava motivação, o que fazia eu ter vontade de trabalhar, o que fazia o meu sangue circular com pressão, era o empreendedorismo. Então, essa live, ela tem esse viés empreendedor. E eu sempre vou usar aqui um texto bíblico como embasamento para aquilo que Deus quer falar conosco nos dias atuais. Então, queria dar esse
esse spoiler aqui, né? Se porventura tem alguém aqui pela primeira vez e não sabe do que se trata, essa é uma live onde nós falamos aqui do princípio que é as Escrituras Sagradas, se embasando em cima das Escrituras Sagradas, porém sempre procuro trazer um viés empreendedor, uma linguagem, né, voltada mais para esse cenário. Então vamos lá. Pai de destino, a importância de se ter um em nossas vidas. E o texto que eu vou ler, né, o livro que eu vou estar lendo, e na verdade nós vamos estar lendo aqui alguns versículos para que você possa ter clareza e entendimento e acompanhar o que Deus quer falar comigo e contigo nessa noite. Se encontra lá no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 19. 1 Reis, deixa eu conferir aqui. 1 Reis, a partir do capítulo 19, versículo 19. E diz assim, ó: Elias saiu ao encontro de Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Ele estava com a 12ª parte. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Versículo 20. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse-lhe: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e eu o seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz. Vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz. Isso aqui é a parte que está batendo na minha cabeça. Então, para quem não conseguiu compreender muito bem na leitura aqui, né? A história se trata de 2 homens de Deus. Elias, o grande profeta Elias, homem de Deus, usado por Deus. Deus, ele faz Elias voltar e se encontrar com Eliseu e ungir Eliseu a profeta. E Elias volta. Só que quando ele volta, Eliseu ele está arando a terra. Para quem não sabe, junta de bois é composta, é como se fosse uma ferramenta no meio rural. São 2 bois, onde tem ali uma peça, se eu não me engano, tipo de madeira, que ajuda a lavrar a terra. E ali diz que tinha 12 juntas de boi. Não significa que Eliseu estava manuseando as 12, mas significa que ali tinha mais pessoas junto com ele, e ele estava cuidando da 12ª junta de boi, ou seja, ele estava ali junto com aquelas pessoas, lavrando a terra, quando Elias chega, e Elias encontra ele trabalhando. A primeira aplicação que eu quero fazer com você aqui, e quem estiver anotando já, para poder começar a fazer algumas anotações. Se você deseja viver as coisas que Deus tem para a sua vida, primeira coisa, primeira regra do jogo, Deus nunca pega quem está desocupado. Deus sempre vai pegar aqueles que estão trabalhando. Às vezes você quer ter resultado profissional, às vezes você quer que a sua empresa prospere, às vezes você quer ser um pai de destino para outras pessoas, mas fica em casa dormindo, vendo Netflix, vendo filme, comendo pipoca o dia todo, a semana toda. Não rola, mano. Deus, quando Ele quer usar alguém, Ele encontra essa pessoa no campo, trabalhando.
Tem uma frase popular que diz, né? A sorte sempre encontra aqueles que estão em movimento. A sorte sempre encontra aqueles que estão trabalhando. Eliseu, quando é encontrado pelo profeta Elias, ele não está em casa, ele está no campo, trabalhando. Ei, Deus quer fazer algo grande na sua vida essa semana, mas você precisa estar lá fora, trabalhando. Deus quer te prosperar, Deus quer entrar em todas as áreas da sua vida, mas Ele quer te encontrar trabalhando. Ele não quer te encontrar parado. Deus quer te encontrar trabalhando. Deus, ele tem uma certa preferência para homens e mulheres que estão no campo trabalhando. Ou você já se esqueceu da história de Davi? Davi, quando o profeta vai na casa dos seus pais para ungir ele como rei, ele não está dentro de casa. Seus irmãos sim estavam, mas Davi estava no campo trabalhando, cuidando das ovelhas. Pegou? Pegou? Eliseu aqui, ele é consagrado a profeta e ele está no campo trabalhando. Davi é consagrado a rei e ele também está no campo trabalhando. Deus tem preferência por aqueles que estão no campo trabalhando. O seu negócio, os seus projetos, eles vão ser prósperos a partir do momento que você esteja em movimento, que você esteja trabalhando. A sorte, ela te alcança quando você está no campo trabalhando. E aí as coisas acontecem e ninguém entende, acha que foi do nada. Da noite para o dia. A internet está querendo me trapacear. Vamos lá. Mais uma aqui para você anotar. Ser pai não é apenas gerar. Ser pai é assumir responsabilidades. Elias fez isso. Elias, nós vamos acompanhar que ele não gerou Eliseu, mas ele assume uma responsabilidade. A pergunta que eu te faço é, você que é líder agora, você que é líder na sua área profissional, você que é líder nos seus negócios, você que é líder nos seus projetos, você que é líder no seu ministério, você tem assumido responsabilidades? Quer que eu te mostre? Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse-me: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Ou seja, Eliseu tinha pai, Eliseu tinha mãe, mas Elias, a partir desse momento, assume uma responsabilidade. Ei, Eliseu, a partir de agora, a sua responsabilidade é minha. Vai, se despede e volta, porque a partir de agora eu cuido de você. Ei, você como líder, você tem falado isso para o seu liderado? Vai, se despede e volta, porque a partir de agora a responsabilidade de cuidar de você não é mais dos seus pais. A responsabilidade agora é minha como pai de destino. Eu sou responsável por você. Precisamos encontrar pais de destinos que assumem responsabilidade de cuidar e dar destino para os filhos que eles encontram durante a jornada da vida. Porque simplesmente falar que é pai é muito fácil. Gerar é muito fácil. Quantas crianças hoje nós temos órfãos de pais vivos?
Quantas crianças hoje nós temos órfãos de pais vivos? Porque gerar é muito fácil. Assumir responsabilidade, aí sim é uma atitude de homem, uma atitude de um pai de destino. E foi isso que Elias faz. Elias, nesse momento, fala para Eliseu: vai, se despede dos seus pais, e a partir de agora, a responsabilidade da sua vida é minha. Eu passo a ser o responsável legal pelo seu destino. Precisamos encontrar homens que sejam como Elias na nossa vida. E precisamos também não só querer paz de destino para nós, mas precisamos também, Cristiano, sermos pais de destinos para outros. Hoje eu tenho alguns pais de destinos. E eu sempre costumo dizer, eu não tenho um único pai para todas as áreas da minha vida, porque o meu pai espiritual, talvez ele não seja tão habilidoso e competente de ser a minha referência no âmbito empresarial. E aí eu estaria jogando uma carga muito pesada nele de querer cobrar uma excelência dele naquilo que não é o propósito dele. O propósito dele é ser pai espiritual. Então hoje na minha vida eu tenho alguns pais de destino. Eu tenho na minha vida empresarial, eu tenho na minha vida ministerial. São pais diferentes, aonde eu consigo captar deles aquele direcionamento que eu preciso. E eu consigo hoje ter alguns filhos porque eu acabei me tornando também pais de destino para eles. Então não depende só de nós querermos termos pais de destinos, mas também é uma decisão de nós querermos ter filhos. Só que para isso precisamos assumir responsabilidade. Então vamos lá, terceiro ponto é: gerar é muito fácil. Precisamos assumir responsabilidade sobre filhos e darmos direção para eles. O quarto ponto é: a paternidade legítima, ela não é somente biológica. Vale a pena anotar essa, hein? Quer que eu te espero? Pegar a caneta e o papel? Vale a pena anotar essa, hein? Paternidade legítima não é só biológica. Ela também é espiritual, ela também é relacional. O que é relacional? Por afeto. E ela é geracional. Por exemplo, relacional. Eu tenho alguns integrantes do meu time, na minha vida profissional, que me chama de paizão. Não me chama pelo meu nome, só me chama de paizão. Eu tenho um integrante no meu time que ele faz um trabalho de expansão. Ele mora no Rio de Janeiro e sempre que ele viaja para São Paulo para fazer um trabalho de expansão profissional, ele vem no meu privado e ele me manda uma mensagem exatamente assim: paizão, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que ele estiver indo, só estou passando aqui para te falar que estou indo na missão da expansão e eu estou passando aqui para te pedir a sua bênção. Mano, a primeira vez que esse cara fez isso, eu confesso que ele bugou a minha mente. A primeira vez que ele fez isso, mano, eu falei assim: mano, isso aqui não é mais só trabalho. Isso aqui não tem a ver apenas com vendas. Isso aqui vai muito além
do segmento que eu estou inserido. E esse cara começou a fazer isso. E ele já faz isso, cara, há meses. Acho que já tem 1 ano que ele faz isso. Todos os meses que ele vai, ele me manda uma mensagem. Paizão, estou passando aqui para te pedir a sua bênção. E aí eu vou e libero uma palavra sobre a vida desse cara. E aí eu conto um segredo para vocês. Esse menino, ele tem crescido de uma maneira impressionante. Porque ele entendeu sobre princípios. Não é sobre vida profissional. É sobre ele entender que eu me tornei um pai de destino para a vida dele. E eu, em contrapartida, entendo que hoje eu tenho a responsabilidade de dar direção para ele. Quem está pegando isso? Tu não está pegando isso, irmão? Pelo amor de Deus. Se você está nessa live e não está pegando isso, é só eu que estou pegando a dimensão disso? Me ajuda aí nos comentários aí. É só eu que estou pegando a dimensão da importância de você se tornar um pai de destino? Um pai de destino, a coisa flui naturalmente, você não precisa forçar nada. Quando você se torna um pai de destino, pessoas automaticamente vão reconhecer isso na sua vida. Quando você se torna um pai de destino, você não precisa exigir nada de ninguém, porque começa a fluir, isso flui. Quando você se torna um pai de destino, começa a aparecer filhos. E a única coisa que você precisa fazer nesse momento é o que Elias fez, se posicionar e puxar responsabilidade para você. A partir desse momento, você é responsável por cada filho que está vindo para você. Seja na sua vida ministerial, seja na sua vida profissional, seja na sua vida conjugal. Como assim, Brito? Na minha vida conjugal, exatamente isso. O que mais eu tenho feito nos últimos tempos, eu faço de um lado e a minha esposa faz do outro. E aí ela é mãe de destino. É homens me procurando para falar sobre seus relacionamentos. E ali eu preciso ser um pai de destino para essa área. Então, vai ter momentos que vão te procurar como pai de destino na sua área profissional, ministerial, emocional, sentimental. Tem pessoas que estão passando por depressões e ansiedade que ela vai te procurar. Então, por exemplo, hoje eu tenho autoridade para falar sobre crise de ansiedade, porque lá atrás, alguns meses atrás, por uma grande pressão que eu passei na minha vida profissional, infelizmente, eu sofri disso. Coisa que eu achava que era uma bobeira, eu sofri disso. E graças a Deus, já tem mais de 6 meses que Deus me libertou e me curou disso e eu não tenho mais nada. Mas hoje eu tenho autoridade para falar desse assunto. Então eu consigo ser um pai de destino nessa área. E aí segue. E eu tenho uma dica para você. Quando você tem a oportunidade de se encontrar com um pai de destino, vou te dar uma dica. Essa dica é de ouro. Quando você tiver a oportunidade de se encontrar com um pai de destino, grude nele. É exatamente isso. Não solte ele, não perca a sua vista dele. Quer que eu te provo? Vamos lá. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Ou seja, a oportunidade está aqui. Então Eliseu deixou os bois. Lembra? Eliseu estava trabalhando. Ele largou tudo. E correu atrás de Elias. Ei!
Quando você tem a oportunidade de sentar numa mesa com um pai de destino, você continua trabalhando ou você larga tudo? Não entendeu? Você vai entender. Quando você tem a oportunidade de estar num treinamento, num evento, numa reunião, num café, num almoço, com um pai de destino que está ali te dando direção, você continua no seu celular trabalhando ou você larga tudo? A ferramenta de Eliseu era o boi e a peça de madeira para arar a terra. A sua ferramenta hoje é o celular, né? E você não solta ele quando encontra um pai de destino. E aí você perde a oportunidade, porque você está no celular, mano. A sua ferramenta de trabalho. Vou te dar uma dica. Quando você estiver na presença de um pai de destino, não é R$200, R$300, R$500 de um contrato que vai mudar a sua vida, não. Isso vai te ajudar. Mas quando você tiver a oportunidade de estar com um pai de destino, o que ele vai direcionar na sua vida vai te acrescentar muito mais do que isso. Tem pessoas hoje perdendo a oportunidade porque não está valorizando a presença do pai de destino. Ei, tá pegando aí? Ou ainda não? Tem mais uma aqui, ó. Quando você tiver a oportunidade de se conectar, a primeira foi encontrar, a segunda é, quando você tiver a oportunidade de se conectar, se encontrar é diferente de se conectar. Quando você tiver a oportunidade de se conectar com o pai de destino, para de fazer suas vontades e só obedeça a direção que ele está te dando. Quer que eu te fale mais? Vamos lá então. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz. Ei, nesse momento aqui, Elias dá um comando, independente do que Eliseu acharia, independente da opinião de Eliseu, independente se seria difícil cortar o laço entre seus pais e ele. Elias dá um comando: vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz. No momento que Eliseu se conecta com Elias, ele deixa de fazer as vontades dele e ele cumpre o direcionamento que o profeta está dando. Ei, seu líder profissional está te dando um direcionamento? Apenas cumpra, filho. Ele já viu o que te espera. Ei, o seu líder ministerial está te dando um direcionamento? Apenas obedeça. Ele já viu o que te espera. Muitas pessoas não estão cumprindo o seu propósito, não estão tendo resultado na sua área profissional, porque o pai de destino está dando uma direção e você está fazendo outra coisa, mano. Pegou aqui? Quem estiver anotando, mano, top. Quem não estiver anotando, tá desperdiçando um ourinho. E aí continua. Sabe o que isso tudo vai resultar? Nós estávamos aqui no chamado de Eliseu. E aí o texto avança. 2 Reis. Depois você pode ler com calma. Anota aí. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer em seu favor antes que seja levado para longe de você?
Então, eu resumi muito a história. Se você for acompanhar, antes de chegarmos aqui, tem todo um processo. Eliseu passa a caminhar com Elias, a aprender. Tem pessoas querendo assumir cargo e títulos antes de aprender, antes de estar preparado. Eliseu, ele passou por todo um processo. Ele acompanhou Elias em diversas situações. E agora se aproxima o momento da separação. Agora se aproxima o momento que eles irão se separar. E aí, lá em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 9, Eliseu, entendendo esse momento, Eliseu, que já passou por todo o treinamento, que já passou por todo o processo junto a Elias, que já aprendeu várias coisas com Elias, ele me chega e fala assim, ó, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, perdão, quem falou foi o profeta agora, como se fosse a última coisa que ele faria por Eliseu. Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Então, nesse momento aqui, seria como se fosse o último pedido de Eliseu. O pai de destino agora vai se separar dele. O pai de destino já mostrou para Eliseu o propósito dele. O pai de destino já deu direcionamento. O pai de destino já deu instruções. O pai de destino já deu direção. O pai de destino já teve várias situações com ele para ele ganhar experiência. E agora chegou o momento do último pedido. E Elias diz, Eliseu, o que eu posso fazer ainda por você antes que eu seja levado para longe de ti? Respondeu Eliseu, fazei de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Eliseu faz um pedido, e um pedido difícil, nada fácil. Ele pede a Elias todos os dons proféticos que existem sobre a vida de Elias. E Eliseu, ele pede isso para ele. Ele andou com Elias. Ele viu as coisas que Elias fazia. Ele via tudo que Deus operava através de Elias. E ele pede isso para Elias. E aí eu tenho uma dica para você. Vale a pena você anotar. Não sabemos por quanto tempo um pai espiritual caminhará junto conosco. Não sabemos por quanto tempo um líder profissional caminhará junto conosco. Por exemplo, por muito tempo eu caminhei junto com meu líder profissional. Há um ano atrás, foi preciso nós se separarmos. Ele foi morar em outro estado e nós se separamos. Só que quando ele foi, eu já estava preparado, porque durante o percurso que eu caminhei junto com ele, eu estava aprendendo, eu estava pedindo a ele, transfere para mim todo o seu conhecimento, todas as suas habilidades. Tanto é que hoje, no nosso segmento, eu acredito, que eu seja um dos líderes que mais se parece com a forma com que ele faz a gestão de pessoas na equipe. A minha forma de conduzir problemas, a minha forma de conduzir dificuldades, a minha forma de crescimento de rede, de equipe, tudo isso eu aprendi com ele, com Elias, enquanto eu estava caminhando junto. Só que chegou um momento que ele partiu.
E a mesma coisa é na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual. Nós precisamos absorver todo o conhecimento, porque pode ser que num determinado momento Deus vai conduzir ou ele ou você para algum caminho diferente. E aí você precisa estar preparado. Pegou? É por isso que hoje eu valorizo muito quando eu estou na mesa com um pai de destino. Eu entendo que eu preciso estar 100% full time ali, aprendendo, porque eu não sei por quanto tempo eu continuarei caminhando junto do pai de destino. Pode ser que por um momento a gente se separe, porque ele vai continuar fazendo as mesmas coisas, mas às vezes num território geográfico diferente. Por exemplo, o meu líder profissional, ele continua na mesma empresa, no mesmo segmento, continua sendo meu líder, mas hoje não caminha mais comigo no mesmo território geográfico. Ele foi levado, conduzido a morar num outro território geográfico, num outro estado. Então a gente precisa estar atento sobre os ciclos da vida. E chegou aqui o momento. Então, a aplicação que eu quero fazer com você é: não sabemos por quanto tempo um líder caminhará conosco, um pai de destino caminhará conosco. Portanto, absorva durante todo o período e valorize a presença dele e a oportunidade de estar junto. Tem muita gente que não está valorizando mais as oportunidades de estar junto. Passe a valorizar mais essas oportunidades. 2 Reis, capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó: disse Elias: Eliseu, seu pedido é difícil. Eliseu, seu pedido não é nada fácil. Na vida profissional tem pessoas que querem ter o resultado do Leandro Brito. Mas quando eu começo a instruir e falar o que ela precisa fazer, alguns não aguentam a pressão. Alguns acham difícil demais. E por conta disso, não dá conta de continuar caminhando junto. E muitos, às vezes, param no caminho. Porque existem coisas que nós vamos transferir para alguns filhos que eles precisam estar prontos para receber. Porque em muitos momentos a gente só está olhando o resultado, não está olhando a pressão que é. E Elias, ele tinha essa consciência. Eliseu, nesse momento, ele está olhando os resultados. Elias está olhando a pressão. Eliseu, capítulo 2 de 2 Reis, versículo 10. Eliseu, o seu pedido é muito difícil, hein? Mas, se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário disso, não será concedido. E aí tem uma dica para você. Quando você estiver no ambiente, quando você estiver no seu projeto, no seu negócio, na sua empresa, na sua igreja, quando você estiver no monte, quando você estiver numa conferência, quando você estiver em qualquer lugar, seja na sua vida profissional, seja na sua vida ministerial, qualquer ambiente que você estiver, junto de um pai de destino, e ele estiver ali, junto com você, fique atento nele. Não se distraia. Não se distraia. Tem pessoas perdendo oportunidades porque estão distraindo, olhando para outros, olhando para o ambiente. Ei, mano,
Grude seus olhos no pai de destino. Exatamente isso. Quinta-feira passada teve um grande mover lá na nossa igreja, onde o ambiente estava preparado. Nosso pastor, no final, teve um direcionamento lá, chamou a galera para ir lá para frente. E alguns homens e algumas mulheres receberam muito. E outros não entenderam nada o que estava acontecendo. Outros não sentiram nada. Outros, quando acabou o culto, simplesmente foi embora, não estava sentindo nada. Sabe por causa de quê? Porque estava desatento. Estava olhando para as pessoas, estava olhando para a criança que estava do lado, estava olhando para o celular, estava olhando para a luz que estava brilhando, estava olhando para a janela, estava olhando para qualquer outro lugar. Agora, quem estava conectado e olhando para os pais de destino e o que esses homens e mulheres estavam fazendo, receberam, mano. Se conectaram com o Criador de uma maneira que não tinha se conectado antes. Então, uma dica que eu dou para você, quando você estiver num ambiente que tiver paz de destino, fique com os olhos atentos neles. E o que eles fizer, faça você. E eu tenho certeza que você vai viver grandes transformações, que você vai viver coisas que não tinha vivido antes, seja no âmbito profissional, seja no âmbito ministerial. Tá aí o Cristiano, ó, eu recebi. E é isso. Quando você estiver num lugar, para de olhar para pessoas e ambiente. Olhe para quem te dá direção. Olhe para o alvo. Feche seus olhos para todas as outras coisas. E aí já estou finalizando. 2 Reis, capítulo 2, versículo 12. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, meu pai. E isso libera a capa profética sobre ele. E agora eu quero chamar a sua atenção. Quem está aqui desde o começo? Começamos lendo lá em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19, que dizia assim, ó, no versículo 20: Então Eliseu deixou os bois para trás e correu atrás de Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então seguirei. Ué, Eliseu tinha pai? Eliseu tinha pai biológico? Tinha. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 20. Eliseu tinha pai biológico. Eliseu tinha pai de sangue. Ei, Eliseu tinha pai biológico. Só que, se você não pegar essa, mano, tá dormindo, hein? Só que agora, em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 12, diz assim: quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, meu pai. Ué, Elias agora é pai de Eliseu? Sim. Não pai biológico, pai de destino. Pai de destino. Ei, se você que está aqui nessa live, independente se você tem pai biológico, você precisa ter pais de destino na sua vida. Se você não tem pai biológico, você precisa ter pai de destino na sua vida. Pai que te direciona. Eliseu prova pra gente que Elias não era o seu pai biológico, mas nesse momento Elias se torna um pai de destino para Eliseu. E ele grita: meu pai, meu pai. E isso
libera a capa profética sobre ele. No momento que Eliseu reconhece a paternidade de destino sobre a vida dele, é liberado a capa profética. Aquilo que era muito difícil, aquilo que era quase que impossível, aquilo que precisaria de uma transferência de unção sobre a vida de Elias, se torna possível a partir do reconhecimento. Quero fazer uma aplicação na sua vida. Nem todos vão reconhecer o pai de destino que você é. Mas quando você verdadeiramente se torna um pai de destino, um pai que dá direção, homens que te reconhecerem como esse pai receberão transferência de unção que existe na sua vida para a vida deles. No momento que eu, como um filho, reconheço um pai de destino, seja na minha vida profissional, espiritual, sentimental, emocional, quando eu faço esse reconhecimento dentro de mim e eu reconheço um pai de destino, automaticamente a transferência ela acontece da vida dele para a minha vida, porque eu tive o princípio do reconhecimento. E aqui tem uma anotação aqui, ó. Porque onde existe reconhecimento, a unção liberada. E ela flui. Toda unção que te ativa está ligada a uma autoridade que liberou ela sobre você. Toda unção que te ativa, ela está ligada a uma autoridade que liberou sobre você. Eliseu tinha pai biológico, mas ele agora chama Elias de pai, reconhecendo. Ele reconhece a paternidade de Elias sobre a vida dele. Pai de destino. Você tem reconhecido os pais de destino que Deus tem colocado na sua vida para te dar direção? Ou seu ego, a sua vaidade, ela é tão alta que você não consegue fazer isso? O seu ego, a sua vaidade, ela não permite você fazer esse tipo de reconhecimento. E eu fecho aqui. 2 Reis, capítulo 2, versículo 15. Quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Homens começam a ver que sobre a vida de Eliseu agora existe a unção que antes repousava sobre Elias, mas foi transferida para a vida de Eliseu por conta de um reconhecimento. Que a partir de hoje você possa ser mais humilde, que a partir de hoje você possa baixar o seu nível de vaidade, o seu ego, e reconhecer os pais de destino que Deus tem colocado na sua vida. Que a partir de hoje você possa sair dessa live com essa clareza, porque o maior beneficiado disso vai ser você. Quando você tem esse tipo de posicionamento e você reconhece um pai de destino na sua vida, o maior beneficiado disso é você. Eliseu recebeu a transferência de unção e se tornou não
apenas mais um profeta. Ele se tornou um profeta maior do que aquele que liberou a unção sobre a vida dele. Um pai, agora é para os pais, um pai genuíno, um pai de destino genuíno, ele não fica preocupado se o seu filho vai crescer mais do que ele. Eu já vi muitos pais matarem seus filhos por medo de perder o seu lugar. Isso na vida profissional. Eu já vi pais de destino matar filhos. Quer que eu te prove? Eu te provo. Eu já vi pais comemorando que os filhos não batiam a meta para não receber a comissão e ficar com ela para ele. Isso dói, mas é verdade. Eu já vi pais matar seus próprios filhos. Eu já vi pais matar os seus próprios filhos. Eu já vi pais pegarem contratos e fazer mais barato e tirar dos seus filhos. Pais que eram para dar direção, pais que eram para dar visão, pais que eram para dar direcionamento, se tornam pais assassinos. Pais que eram para ser pais de destinos, se tornam pais assassinos. Pais que estão torcendo para que os filhos não tenham resultado profissional, para não se tornarem maior do que eles. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa e ela falou: amor, a diferença na sua equipe, no seu time, é que você tem vários líderes de alta performance. Você não só tem um nome que se destaca, não. Você tem vários líderes que se destacam. Quantos líderes meus, quantos liderados meus são convidados para ir ministrar, para ir fazer treinamentos em outros estados. E a liderança de outros estados vem no meu privado e pede autorização. E eu fico como se fosse um pai orgulhoso. E aprovo. Por quê? Porque eu estou vendo os filhos crescendo. Quando eu vejo um filho ganhando muita grana, crescendo a sua equipe, batendo recorde de produção, como eu fico feliz. Na época que eu vendia e que eu mesmo realizava os contratos, o máximo que eu consegui produzir num mês foi 40 vendas. Foi o meu máximo. E eu já falei isso em vários treinamentos. E hoje eu tenho filhos que já chegou a produzir individualmente o dobro disso. E como eu fico feliz. Porque um professor da faculdade, a felicidade dele é formar aquele aluno. E muitas das vezes aquele aluno vai ganhar, financeiramente falando, muito mais do que aquele professor. Mas ele entende que o propósito dele, estou me referindo ao professor, é formar o aluno, é ensinar. E ele entende que vai ter vários alunos que vai mais longe do que ele, financeiramente falando. E assim eu me vejo, como um pai de destino. E eu não posso me tornar um assassino matando meus filhos. Eu preciso da direção. A função de um pai
é ser o arco. A minha função é ser o arco. O filho, ele é a flecha. E como pai de destino, a minha função é lançar os filhos para ir mais longe. Por exemplo, o meu filho de 13 anos fala inglês fluente. E eu, o nível de escolaridade que eu tive e a escassez financeira que eu tive na minha infância, tem momentos que eu falo português errado. Mas como pai de destino, a minha função é lançar o meu filho mais longe. Pegou aí? Então é por isso que hoje o meu filho com 13 anos, ele fala inglês fluente. Porque eu não poderia assassinar o meu próprio filho. Eu preciso entender que eu sou um pai de destino, a minha função é ser o arqueiro. E ele a flecha. A minha função é lançar ele mais longe. É ele ter um nível de escolaridade maior do que eu. É ele ter habilidades maiores do que a minha. É ele ter conhecimentos maiores do que eu. Na vida profissional, de igual modo. Se você é um gestor, a sua função como pai de destino é lançar as flechas que você tem mais longe que você. Pessoas que fazem parte da sua equipe, você precisa lançá-las mais longe. Para de assassinar elas. Elas não são suas concorrentes. Na sua vida ministerial, a mesma coisa. A sua função é lançar seus filhos mais longe. E é sobre isso. E eu finalizo aqui. Para quem entrou agora, nossa live é todos os domingos, às 9h30, 21h30 em ponto. E hoje nós falamos sobre ser um pai de destino e a importância de se ter um na nossa vida. Que Deus te abençoe nessa semana, que Deus te faça prosperar, que seus sonhos e projetos sejam prósperos e tudo aquilo que você colocar a mão para fazer, o Senhor Jesus esteja te abençoando. Que você seja um pai de destino, que nessa semana Deus possa te apresentar alguns filhos, que nessa semana Deus te apresente os amigos dele, que nessa semana você comece a orar, Senhor, essa daí é forte, Senhor, me apresente os seus amigos. Ei, para de querer conhecer pessoas que não são amigos de Deus. Comece a pedir a Deus, Deus, me apresente os seus amigos. Que Deus possa te colocar em mesas de amigos dele. Que você possa conhecer pais de destino, que vai te dar direção em todas as áreas da sua vida. Mas que você, de igual modo, seja também um pai de destino, que você possa ter filhos que você possa direcionar. Você vai ser um pai de destino na sua vida ministerial, na sua vida profissional, na sua vida empresarial, na sua vida sentimental, emocional, conjugal. Você vai ser um direcionador, você não vai ser um assassino. Eu decreto a falência de todo assassinato que venha a ter. Você vai ser um pai direcionador, um pai que vai ser um verdadeiro arqueiro, aquele que lança seus filhos para irem muito mais adiante do que você foi. Que Deus te abençoe, uma semana de paz, uma semana de bênçãos. Que Deus te abençoe grandemente. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.